Shalom, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Romulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você nesta noite. Final de domingo, perdão por não ter trago a mensagem ontem, como de costume, então por conta disso às vezes me trago no domingo, à noite, hoje. Que Deus abençoe a todos. E antes de prosseguirmos, amados, já compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Se possível, deixe o seu like, que o YouTube entende que isso é uma mensagem boa, tá? Mas o mais importante do que o seu like, amado, é que você compartilhe. Por que eu insisto nisso? Se a mensagem do canal está lhe trazendo benefício e conhecimento, então aquilo que é bom a gente compartilha, para que mais vidas sejam alertadas dos enganos que vêm sendo pregados nas igrejas evangélicas do mundo nos tempos atuais. Estamos vivendo nos últimos tempos, Não me choca, porque a Bíblia fala que muitos seriam escandalizados, viria a apostasia, muita pregação de engano, de enrolação no meio de líderes religiosos. Isso não me espanta, aquele que conhece a Bíblia, as Sagradas Escrituras, não se enganam. Porém, este é um canal onde eu prego a verdade do Evangelho à luz da própria Palavra de Deus. E quando eu faço um convite, um apelo para que você compartilhe, amado, é para que mais vidas sejam alcançadas pela verdade. Amém? Então, a mensagem hoje tem um título forte, já vou anunciar a mensagem, que é o engano que vem do púlpito, do altar, ou seja, pregações enganosas, um tipo de apostasia, tá bom? Então, você já pega a sua Bíblia e acompanhe comigo os textos, Como eu preguei na semana passada, comecei a falar um pouco sobre oferta, dízimo, e tal, engano, algumas coisas assim, já alertando, já chamando a atenção, preparando vocês para uma mensagem que eu estou preparando, que é um texto. Primeiro tem que agrupar diversos textos bíblicos, alinhados, sobre ofertas e outras coisas mais, para que você desperte, para que você não caia nas ciladas e enganos de determinados líderes religiosos, independente do título que tenha, de pastor, bispo, enfim, não importa. São lideranças religiosas que têm pregado engano e iludido o povo. Amém? E aqui eu vou mostrar a vocês a verdade à luz das Escrituras. Amém? Então, para começar, você já pode abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 4 ao 14. Eu não vou ler esse texto todo, porque é um texto longo, mas você já deixa registrado aí, anota para você depois ler todo, ou se quiser ler todo o capítulo 9 de 1 Coríntios, você vai compreender ainda mais. Mas do versículo 4 ao 14 é interessante, mas eu vou ler apenas 2 ou 3 versículos para a introdução. Amém? Então fica assim, Paulo questionando aos coríntios, porque muitos dos apóstolos, na minha versão traz como emissário, usufruíam do bem-estar das igrejas, das comunidades messiânicas por onde eles passavam. Então preste atenção no texto. Aí Paulo questionando os coríntios: não temos o direito de receber comida e bebida? Por que essa pausa? É proposital. Comida e bebida. Vamos lá, continuar. Não temos o direito de levar conosco a esposa crente, como fazem os outros emissários, apóstolos na tua versão, bem como os irmãos do Senhor e Pedro? Ou somente eu e Barnabé somos obrigados a continuar trabalhando para a nossa manutenção? Vocês já ouviram falar de que algum soldado que paga a própria despesa? Vou parar por aqui para não avançar a leitura, para não estender muito. Então Paulo, porque muitos pastores, muitas lideranças religiosas pegam esses textos e outros textos mais, eu vou começar daqui a pouco a entrar no assunto, não, porque a igreja tem que servir, tem que pagar, tem que sustentar o pastor, a liderança, e parará, e faz aquele floreio, e querem ver cada vez salários maiores, salários de 10, 15, 20, 30 mil, comprar jatinho, enfim, com o suor do povo, da ovelha do povo, Vi até um vídeo recentemente de que um pastor, um dizimista de uma determinada igreja, ainda algum pastor: pastor, o senhor faz faculdade? Eu chego de carrão na faculdade, graças a Deus, eu, minha esposa, meus filhos, todo mundo fazendo faculdade e tal. Ele pastor, muitas vezes a ovelha tem nem condições de pagar. Porque o pastor vive do sol das ovelhas, e as ovelhas vivem do pasto, e vocês têm que se lascar. Palavras desse pastor, não vou citar o nome dele, mas isso rolou no Instagram, enfim, em outros lugares. Só você tem que começar a entender
Então, primeiro, o mantimento era... Paulo estava reclamando, comentando com os coríntios, eles não tinham direito de mantimento, comida e bebida, e não dinheiro. Até porque dinheiro já existia naquela época. Mas ele não está questionando a questão de financeira, dinheiro. Não, você tem que pagar meu sustento, minha estadia, minha pousada, né, a estadia na melhor pousada que tivesse em Israel naquela época, ou em Roma, ou qualquer outro lugar. Não, ele fala por comida, por alimento. Tá? João, capítulo 12, versículo 26. Então, entenderam, amado? Então, assim, aí pegam os textos, tiram de contexto e para iludir o povo. Não, porque você tem que trazer dízimo, ofertas, faça sua oferta de fé para esta obra de Deus. E Deus muitas vezes já não está mais naquela obra, porque estão pregando engano. E onde há engano, Deus não atua, amados. Entenda isso. Deus ele não vai contra a sua palavra. Amém? Então vamos lá. João capítulo 12, versículo 26, outro texto muito tirado de contexto. Diz o seguinte: se alguém me serve, o Senhor Jesus dizendo, se alguém me serve, deve me seguir. E onde estou, meu servo também estará. Meu Pai honrará a quem me serve. Aí tem lideranças religiosas que tiram esse texto. Não, você tem que servir a Deus, servir a Jesus. Bota tudo no altar, entrega a tua casa, teu carro, teu salário todo. Não é só o dízimo, dá 10% não. Já quero teu salário todo. Tem um líder religioso de uma determinada religião, né? Diz o seguinte: não, Deus quer tudo que você tem e o que você pretende ter. Deus não quer teu dinheiro, amado. Entenda. Deus não quer o seu dinheiro. Ah, irmão, mas a igreja vive, tem que pagar luz, pagar... Sim, a igreja tem que pagar. Então, por que as lideranças religiosas de hoje não fazem o seguinte? Olha, faz a contabilidade da igreja. A igreja X. Não vou citar nomes de igreja, tá? Não é objetivo não. Mas a igreja A, determinada igreja, seja ela qual for o título, nome, placa, coloca que placa não salva ninguém, bota lá, o pastor, líder, chega assim: amados, entrou tanto de dinheiro, por exemplo, vou chutar números aqui aleatórios, tá? Entrou 200 mil na igreja, gastamos 10 mil de luz, 15 mil de água, por causa dos banheiros e tal, não sei o que, e tal, produtos de limpeza. Vamos botar assim, o salário X do pastor, tal, não sei o que, material, isso, aquilo, outro, manutenção da casa de Deus, parar e perder pão duro. Por que não faz a contabilidade? Não haja transparência. Entendeu? E eu vou mais fundo ainda. Tá? Isso é só para começar a introdução do que está por vir. Para você alertar. Então, se chega aquele pastor, se eu sou homem de Deus, faz uma oferta de 100 reais, que até amanhã Deus vai te abençoar. Não caia nessa. Porque está fazendo barganha com Deus e Deus não barganha com ninguém. E esses cidadãos, eles falam, não barganha com Deus. Mas na hora que ele pede uma oferta, ele faz uma barganha de forma invertida. É chamada hoje em dia a psicologia invertida. Aí ele usa isso para dizer, não, isso é homem de Deus, vou fazer oferta. Aí você vai e faz. E passa um dia, 2, 3, 5, 10 e não acontece nada. E ninguém assim, tem coragem de ir lá e questionar. Pô, cara, filho, tu não é homem de Deus não. Porque eu fiz a oferta que você falou e não aconteceu nada. Entendeu? Então cuidado, são lobos. Isso não são pastores de verdade, são lobos. Eles querem arrancar cada vez mais. Teve um outro líder de uma determinada religião, eu vi um vídeo dele falando assim, venha para a campanha da dupla honra. Esse mês, em vez de você dar 10% do seu dízimo, você vai dar 20%. E Deus vai te honrar em dobro. Deus não está nisso, amado. Aí ele fica cada vez mais rico e você cada vez mais pobre. Vamos prosseguir. Então esse texto que eu acabei de ler, foi tirado de contexto para que pastores façam isso. Não, então quem pai honrará, quem servir a Deus, então deposite no altar, faça a tua caderneta de poupança no altar, que Deus vai te honrar, só que Deus não está ali. Infelizmente, isso é um engano que vem de púlpito. Pregações mentirosas, ardilosas para arrancar o teu suor. Isso, irmão, você está dizendo que é contra dízimo e oferta? Não, mas eu vou explicar passo a passo. Amém? Malaquias 3:10.
texto muito cobiçado por lideranças religiosas. Né? Diz: levem todos os dízimos, na minha versão está décimas, quer dizer, a décima parte é o dízimo. Parte do depósito, para que haja comida. Na sua versão está mantimento, que é a mesma coisa. Comida em minha casa. E faça um teste comigo, diz Adonai, diz o Senhor dos Exércitos. Veja se não abro os portões dos céus e derramo sobre vós uma bênção que ultrapasse as necessidades. Por causa de vocês, proibirei o devorador de destruir o produto do seu solo. E a sua vinha não perderá o fruto antes da época da colheita, diz o Senhor dos Exércitos. Aí vem a liderança religiosa, ardilosa, e endemoniza esse gafanhoto e fala que é um espírito que está entrando na tua casa. Mas, entenda, amados, sobre o livro de Malaquias, Malaquias foi escrito para os sacerdotes, não para o povo. Primeiro ponto. Segundo, na época de Malaquias já existia dinheiro. Amém? Assim como no tempo de Moisés, quando Deus deu a lei para Moisés, para instituir os dízimos, para que os sacerdotes e os levitas fossem sustentados, não era o dinheiro, já existia dinheiro, mas era alimentos. Tanto que os sacerdotes, quando fala de servir o altar honrava os sacerdotes, porque parte daquele cordeiro que era queimado no altar, tinha parte era queimada como oferta para Deus, e tinha a parte que os sumos sacerdotes se privilegiavam, podiam comer daquela carne, era mantimento. Tanto que os livros de Eli, antes do profeta Samuel, né, Samuel foi criado aos pés de Eli, né, que era um profeta, um sacerdote, perdão. Então seus filhos, eles cometeram um pecado e ele passava a mão na cabeça deles. Qual era o pecado deles? Dentre tantos que a Bíblia relata, eles pegavam as partes que eram para ser queimadas no altar e se serviam, que era proibido por lei, pela lei de Moisés. Então entenda que mantimento sempre foi, esses dízimos sempre foi oferta de mantimento. Paulo, no Novo Testamento, como eu acabei de ler no capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, fala sobre mantimento. Não tem o direito de comida e bebida, é mantimento. Não é dinheiro. Então para que um pastor que é um salário com suor das ovelhas de 20, 30, 50, 100 mil reais? Acompanhei um caso aqui, em que o rapaz, cidadão, né, ligou para um determinado pastor, também não vou citar o nome dele, né, estava passando por umas lutas e conseguiu o telefone desse pastor, que trabalha muito com batalha espiritual, para pedir orientação. O pastor, primeira foi a coisa que perguntou: você dizia, meu irmão? Você tem dificuldade com dízimo? Eles não estão preocupados com almas, porque se é um pastor de Deus, ele não tem que estar preocupado com isso não. Se o irmão chega perto dele, liga, consegue o telefone dele, que estava disponível, um determinado link, e conseguiu, ligou para ele, pois não, meu irmão, o que eu posso te auxiliar? Eu como pastor, o que eu posso te auxiliar? Qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade? Mas ele não está preocupado com isso não. Ele está preocupado com o bolso dele. E ele vai mais longe. Esse mesmo pastor falou assim para o irmão: eu não costumo atender telefones que eu não conheço não. Aí vamos lá. E depois, conversando, aí chega no entendimento, eu achei engraçado. Ele deixa o telefone dele à disposição num determinado link. Aí a pessoa liga pedindo orientação espiritual, já que ele é pastor, lida com batalha espiritual, por que não vai orientar o irmão? Né? Mas aposto que, se fosse o telefone de uma emissora, de uma rádio, desses blogueiros que existe para fazer de programas de entrevista, para fazer contato com ele, não responderia dessa forma: não costumo atender telefones que eu não conheço não. Ele é obrigado a ter telefone de todos os donos de emissora, diretores, pessoal responsáveis por determinadas programações para ligar para ele, tem que ter contato, todo mundo. Então fica uma coisa estranha, fica uma coisa esquisita. Mas não, a primeira coisa que ele foi falar com o irmão
se dá dízimo, se dá dificuldade com dízimo. Não, eles estão preocupados com o bolso deles, não com almas, né? Aí, dentro dessa maldade, desse engano que vem do púlpito do altar, eu ouvi certo pastor pregando o seguinte: vocês têm que trazer o dízimo mesmo, o que o pastor faz com o dízimo é problema dele. Ele tinha que estar muito preocupado com esse tipo de argumento, né? Porque ele acha que isso vai passar impune diante de Deus. Não vai. Não vai. Vai ser cobrado diante de Deus. Aí ele diz o seguinte: porque eu sou sacerdote, eu preguei isso até na semana passada. Eu vou citar o mesmo texto aqui agora, eu vou mais além. Por quê? Se ele é sacerdote, eu também sou. Agora, eu tenho certeza que essa pessoa que falou isso não é da tribo de Levi. Vou entrar nesses detalhes, você pode acompanhar, você que está chegando hoje no canal, assistir a mensagem do último domingo, último final de semana, que você vai entender que eu expliquei mais detalhes. Mas vamos ler 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, que diz: vocês, porém, são o povo escolhido, os sacerdotes do rei, a nação santa, o povo pertencente a Deus. Por quê? Para louvar aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anteriormente, vocês não eram um povo, mas agora são povo de Deus. Antes, vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E volto a falar, como na semana passada, que Pedro escreveu sua epístola para o povo comum da igreja. Não era para a liderança, não, ele escreveu para o povo comum. Eu e você, o irmão Rômulo, o irmão fulano, a irmã fulana. Ele escreveu para o povo comum. E orientado, inspirado, instruído pelo Espírito Santo, ele falou que nós somos sacerdócio santo. Que agora somos propriedade de Deus. Então, como eu falei na semana passada, se esse pastor se justifica para você dar dízimo, a igreja dele tinha que dividir o dízimo, todo o dinheiro que entra, que é arrecadado por meio de dízimos e ofertas, tinha que distribuir para todo mundo igualitariamente. Ponto. Amém? João, capítulo 10, 10 a 12, que diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que possam ter vida, vida em sentido pleno. Eu sou o bom pastor. O bom pastor abre mão da sua vida pelas ovelhas. O trabalhador contratado, por não ser o pastor e as ovelhas não lhe pertencem, quando vê o lobo caminhando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as ataca e as dispersa. Então, muitos desses pastores, dessas lideranças que estão por aí, são simplesmente esse trabalhador assalariado, e as ovelhas não pertencem a ele. E muitos piores são os próprios lobos, que quer sugar o sangue das ovelhas, e quer devorar as ovelhas por meio de seu suor, trabalho, iludindo com falsas promessas, dizendo que Deus vai abençoá-la, onde muitas vezes Deus não se faz presente. Eu li uma frase que eu fiquei meditando e, assim, inspiradora a frase. Diz o seguinte, não lembro o autor, não é minha frase, tá, amados? Também não me recordo o autor, mas diz o seguinte, abre aspas: se Deus tirasse o seu Espírito, ou seja, o Espírito Santo da terra, muitas igrejas nem notariam a diferença e continuariam fazendo as suas mesmas práticas. Porque Deus não está ali. Compreende? Então, cuidado com esse tipo de pregação. Faça uma oferta de fé, dê isso, dê aquilo, dê seu tudo, que Deus vai te dar tudo. Isso é barganha com Deus e Deus não barganha. Isso é anátema, como eu já citei várias vezes aqui em Gálatas 1, 8, 9. Você pode ler depois. Amém? Hebreus, capítulo 9, versículos 15 a 17. Entenda. Muitos não compreendem. Ah, mas Jesus falou de dízimo, falou da viúva que deu tudo, deu toda a oferta. Entenda o seguinte, amados. Quando Jesus veio e falou o seguinte:
Eu não vim revogar os profetas, eu vim cumprir. Porque toda a lei de Moisés, salmos e profetas do Antigo Testamento falam sobre Jesus. É a promessa dada ao povo por Deus. O sacrifício do Messias para a remissão de nossos pecados. A graça divina. Só que muitos têm dificuldade de entender que enquanto Jesus estava em carne e osso na terra, providenciando a nossa salvação, antes de ir para o Calvário, ele estava vivendo na antiga aliança. Como assim, irmão? Mas a gente lê isso no Novo Testamento, sim. Esquece a divisão da Bíblia, onde você lê isso é Novo ou Antigo Testamento. Antes de ler o capítulo 8, 9, vamos ler o capítulo 8 de Hebreus. Hebreus 8, versículo 8. O autor dos Hebreus, ele cita a promessa feita por Deus por meio do profeta Jeremias, que está registrado em Jeremias capítulo 31, 31. É o mesmo texto que diz: vejam, estão chegando dias, diz Adonai, quando estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os peguei pela mão e os levei para fora da terra do Egito, ou seja, a lei de Moisés. Então Deus promete uma nova aliança, não como a lei de Moisés, onde foi instituído dízimos, ofertas e outras coisas mais. Aí o capítulo 13 de Hebreus 8 diz o seguinte: ao usar o termo nova, tornou a primeira aliança antiga. E tudo que se torna antigo e passa pelo processo de envelhecimento está a caminho de desaparecer totalmente. Isso, irmão, você está dizendo que a antiga aliança não serve mais? Eu não. Está dizendo a Bíblia. Você pode ler capítulo 8, versículo 13 de Hebreus. Exatamente isso. E para finalizar, Hebreus 9, 15 a 17, que diz: por causa dessa morte de Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança, ou Novo Testamento, visto que sua morte liberta as pessoas das transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Os que têm sido chamados podem receber a prometida herança eterna, ou seja, salvação, vida eterna. No caso de um testamento, é necessário que se apresente evidências da morte de quem o fez. Portanto, porque o testamento só tem efeito no caso da morte, Ele jamais vigora enquanto a pessoa que o fez está viva. Compreende? Então Jesus se despojou de sua glória, habitou nesta terra como ser humano, em carne e osso, providenciou o evangelho da salvação e foi necessário que ele morresse. Porque esse testamento, essa nova aliança só teria vigor a partir da sua morte. E foi sepultado. Só que o Espírito da graça, o Espírito da promessa, o ressuscitou. Por isso ele é mediador de uma nova e superior aliança. Não como a aliança feita por intermédio de Moisés, através da tribo de Levi. Então entenda de uma vez, muitas coisas do Antigo Testamento não são válidas para a igreja hoje. Não sou eu que estou dizendo aqui, ó. É a palavra de Deus. Eu não tenho que estar fazendo oferendas a altares, ofertas a altares, dentre tantas outras coisas. Quando Jesus expirou, disse está consumado no Calvário, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, eu não preciso de sumo sacerdote. Se eu não preciso de sumo sacerdote, então eu tenho que ter cuidado com esses enganos que são pregados no altar. Amém? E detalhe, amado, você pode ler todo o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, Pedro, Tiago, Timóteo, João. Todos os pontos em que fala de oferta, versão dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, quando os autores falam que Jesus falou sobre oferta, falou sobre dízimo, e ele disse num ponto que ele estava questionando os fariseus, que diz: vocês dizimam do endro, do cominho e da hortelã, tudo é mantimento, não era dinheiro, já existia dinheiro naquela época.
Porém, esqueceis dos pontos mais específicos da lei, que é o juízo, a justiça e a misericórdia. Em Judas, em Hebreus, fala também que Abraão deu o dízimo dos dízimos. Acabou. Então tudo é oferta, oferta, oferta. Novo Testamento. E outro detalhe, toda a coleta, como eu preguei aqui na semana passada, toda a coleta era feita para ajudar os pobres da igreja, e não a liderança. O único ponto quando Paulo questiona se ele não tinha benefício por conta do seu trabalho das boas novas, ele fala de mantimento. Não temos direito nós, assim como os outros, de receber comida e bebida, ou seja, na sua versão provavelmente vai estar mantimento ou alimentos. Então cuidado. Eu entendo que a igreja, os templos de pedra, porque a igreja somos nós, o Espírito habita em nós. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja do Messias. Eu, você. E a Bíblia fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Só que a igreja de templo de pedra, eu entendo que nem tem que pagar luz, água, conforto dos membros lá, uma cadeira, uma manutenção, sim. Mas se os líderes religiosos estão preocupados com isso, por que não fazem então, né? Por que a gente não cobra da igreja, dos líderes, botar lá a contabilidade, seja transparente. Igual eu ouvi de um determinado irmão, uma vez conversando sobre esses detalhes, porque um dos pastores da minha igreja, né, foi lá, aí viu o pastor líder que veio lá de São Paulo, né, foi lá visitar a nossa igreja, tal, nossa filial, chegou com um carrão lá, outro pastorzinho, era mais humilde, chegou assim, se os irmãos me ajudarem, né, os dízimos e oferta, eu vou comprar um carro novo igual do pastor fulano. Dízimo não é para isso, mano. É para ajudar os pobres necessitados da igreja. Eu compreendo que hoje é muito complicado isso, né? Questão cultural, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas é para trazer você a reflexão à luz. Amém? Porque o que Jesus, Deus Pai, por meio do Filho, Jesus, o Espírito da graça, que é o Espírito Santo, nos foi prometido, é a vida eterna. Eu ouvi de uma certa irmã, pregando sobre isso, conversando sobre ela, né? Uma amiga da família, certa ocasião, numa visita, ela falando sobre ela, sobre isso. Ela, não, mas o meu pastor disse que a gente tem que dizimar para prosperar. Essa promessa não está para a gente. Deus, se quiser prosperar alguém, Ele pode fazê-lo, porque Ele é Deus do impossível. Agora, você tem que compreender que a promessa que Ele nos fez, 1 João 2,25, é a vida eterna. Amém? Então, que Deus ilumine a mente de vocês. Mais uma vez, compartilhe com o número de pessoas possíveis essa mensagem para alertar as pessoas. Fugir desse tipo de engano, esse tipo de pregação melosa. Faça uma oferta de fé para a obra de Deus. São lobos. São lobos. Amém? Deus abençoe a todos. Desperta ao tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Até o próximo final de semana com mais uma mensagem aqui no canal Pregador Logos. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Shalom, boa noite, até o próximo final de semana e uma semana abençoada para todos. Amém? Shalom.